Feliz Natal, família PBRJ, Feliz Natal, convidados e visitantes. Estamos a 5 dias de comemorarmos o nascimento de Jesus, 25 de dezembro, esta sexta-feira, às 19h30. Esperamos todos vocês para um grande culto natalino com muita música, com muita participação do ministério de nossa igreja, com a mensagem pastoral. Acesse a sua plataforma que você deseja e participe conosco deste culto. Queremos, através dele, proclamarmos a mensagem de Jesus entre nós. É Deus conosco, doação de Deus através do seu amor na pessoa de Jesus para cada um de nós. Vamos compartilhar desse tempo tão significativo da história da humanidade juntos, neste dia 25, sexta-feira, 19h30. Hoje à noite, neste culto, logo após a mensagem pastoral, teremos mais uma porção desta edição Projeto Natal de Primeira, quando estará participando a orquestra da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, com o coro reunido, formado por vários grupos musicais da nossa igreja. São várias músicas, terminaremos o culto ouvindo essas músicas e participando destas mensagens natalinas. Contamos com você neste final de culto, deste culto que estamos participando agora. Jesus foi um exemplo de altruísmo. Nós sabemos o quanto ele se dedicou para o outro. Ele o fez porque é desejo de Deus que assim ele fizesse. Ele estava preocupado em realizar a obra de Deus na sua vida. Não pode ser diferente conosco. Nós temos que nos preocupar com o outro porque Deus ama o outro e por causa deste fato, o nosso trabalho, o nosso serviço cristão inclusive, deve ter como ênfase uma outra pessoa. É por isso que eu convido a você para participar do projeto Cristolândia, Panetone Cristolândia. A Cristolândia é um projeto batista de restauração de vidas, de reinserção social de pessoas dependentes químicas e codependentes. O que nós queremos com este projeto de compra de panetones é levantar recursos para esta obra. Esta obra demanda muitos recursos financeiros. Você comprando este panetone, esta unidade por R$20, você estará investindo numa pessoa, recuperando um homem, uma mulher, uma criança que precisa muito do nosso apoio. Como faremos isso? O Ministério de Evangelismo e Missões de nossa igreja, irmão Marcelo Cordeiro, nosso coordenador, e a Gerade,
irmão João Marcos prepararam lá na recepção da nossa igreja um ambiente exclusivo para você pagar e para você também retirar o seu panetone ou retirar a sua caixa contendo 18 panetones, Caso você queira receber em casa, não pode ir à igreja, mas quer comprar uma caixa, 2 caixas contendo 18 panetones, você poderá ligar para a irmã Maria Helena de Missões Nacionais. Está aqui o contato dela. Ligue para lá, faça a compra da sua caixa contendo 18 panetones e a junta de Missões Nacionais irá entregar em sua casa esta caixa, ok? Então participe desta obra, ajude a junta, ajude a nossa igreja a cuidarmos de alguém. Quarta-feira agora teremos o nosso culto normal de oração diretamente da casa do pastor. E na sexta-feira, dia 25, 19h30, nós teremos o nosso culto natalino. Contamos com a sua presença. Queremos abençoar você com o ministério da nossa igreja. Tem uma semana natalina abençoada. Família PIBRJ, convidados e visitantes e também Cristolândia. Olá, igreja. Meu nome é Adalto Guimarães. Eu sou Regina Guimarães. Estamos aqui para, em nome de nossa família, apresentar um motivo de gratidão ao Senhor. Esse motivo é a vida abundante, prometida por Deus, garantida em Cristo Jesus e vivenciada no Espírito Santo de Deus. Apesar das lutas e dificuldades desse ano, chegamos ao final dele e, juntos com a igreja, declaramos que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Deus a todos abençoe. Neste momento de intercessão, leremos os nomes que nos chegaram aqui para que nós oremos em favor dos mesmos. E os nomes são os seguintes: Alfredo Pina, Andréia dos Santos, Aurizé Cláudio Santana, Beti Lacerda, Diácono Campos Duarte Siqueira, Carlos de Oliveira, Celida Maceno, Clóris Pacheco, Eduardo Alves Lopes, Diácono Elias Ângelo, Eunice Oliveira Santana, Hilda dos Santos, Iedo Torres, Isabel Amélia Salles, Diácono Israel de Souza, Jaime Hilário, Jefferson Silva, Joaquina Anjos, José Lino da Conceição Edilma Celina, José Vaz de Melo, Diáconos Licínia e Paulo Moreira, Marçal de Souza Sampaio, Maria Ermelinda, Mário Lúcio, Maria Gomes de Melo, Maria José Ribeiro, Maria Machado, Martinha Rabelo, Regina Lúcia Dias, Ruth Mascarenhas de Lima, Selma Freitas, Silas Soares Santos e Tereza Ferreira. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Senhor, queremos Te agradecer por tantas bênçãos derramadas sobre nós, Senhor, neste ano que se finda. Sabemos, Senhor, que não somos merecedores, mas é fruto do Teu tão grande amor.
Por isso, Senhor, nós queremos te agradecer. Passamos por lutas, dificuldades, dores, tristezas, mas a tua palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Senhor, neste momento, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, tu ouvistes cada nome que foi citado aqui. E tu conheces, Senhor, aqueles também que neste momento passam por horas tão difíceis. Nós queremos, Senhor, entregá-los em tuas mãos. Senhor, cura-os. Dá-lhe, Senhor, a tua paz. Que eles sintam a tua mão de amor, a tua mão de poder e a tua mão de misericórdia. Toma também, Senhor, aqueles que perderam entes queridos. Que eles sejam consolados por ti a cada dia. Senhor, vivemos num mundo de tantas tristezas. Nós queremos te pedir, Senhor, que nós, os teus servos, sejamos luz deste mundo. Senhor, que o mundo possa ver Cristo através de cada um de nós. Por isso te pedimos, Senhor, toma-nos em tuas mãos. Senhor, também te pedimos, Senhor, por aqueles que cuidam dos profissionais da medicina, Senhor, aqueles que cuidam dos enfermos, que eles tenham a sabedoria vinda de ti e que teus anjos acampem-se ao redor de cada um deles, guardando-os e livrando de todos os males. Senhor, neste momento nós te pedimos, abre os nossos ouvidos e os nossos corações para aquilo que tu colocastes na boca do pastor João. Senhor, mais uma vez te pedimos, perdoa as nossas faltas. Ajuda-nos a fazermos a tua vontade enquanto aqui estivermos. Senhor, dá-nos uma semana abençoada e abençoadora. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muitas canções, muitos presentes, todos reunidos para festejar. Por muito tempo não compreendi quem era a razão do
Nossa mensagem nesta noite se baseia em Atos capítulo 10, versículo 43, onde se leem as seguintes palavras: todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê receberá o perdão dos pecados. Todos os profetas dão sobre ele testemunho. O prometido dos profetas. Vamos orar? Eterno Deus, mais uma vez nos curvamos diante da Tua presença, que é maravilhosa, para pensar os Teus pensamentos e meditar na Tua palavra, ora lida. Fala-nos, pois, nesta noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Pedro estava pregando na casa do italiano Cornélio. E lá pelas tantas ele disse exatamente estas palavras: todos os profetas dão sobre ele, Jesus, testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. De fato, meus queridos amigos, centenas de anos antes de Jesus nascer, os profetas do Antigo Testamento falaram, anunciaram que Deus enviaria um Salvador ao mundo. E essa mensagem dos profetas alimentou aquilo que teoricamente se chama de esperança messiânica. O que é a esperança messiânica? É aquele desejo que os judeus mantiveram durante séculos e mantêm em muitos casos, de que o Messias, por isso é messiânica, de que o Messias virá e assumirá um lugar especial no seu país, entre o seu povo, e não só ali, mas estabelecerá um reino universal. Há um livrinho muito interessante chamado Miguel, Miguel, Por que me persegues? É um livro escrito por um rabino chamado Miguel, ou Michel Esses é o nome dele, e ele se converteu a Cristo, ao Messias Jesus, porque ele ficou impressionado com as profecias do Velho Testamento falando sobre Jesus e o cumprimento dessas profecias no Novo Testamento. E então, ele diz que o grande argumento que o Espírito Santo de Deus usou na sua conversão foi o cumprimento das profecias messiânicas, transformando Jesus então em um ser, em um homem mais do que um carpinteiro. E essas profecias foram contadas por alguém, seriam 333 profecias. 333 profecias messiânicas que se cumprem em Jesus. Alguém vai dizer assim, mas isso é coincidência. Aí, para tentar desmontar ou desconstruir o argumento de que seria pura coincidência, um matemático chamado Peter Stoner responde usando o princípio da probabilidade. Então, funciona assim o princípio, eu copio aqui o que ele escreveu. Suponhamos que fossem, em vez de 333 profecias, fossem apenas 8 profecias. Segundo ele, as chances de que uma pessoa tivesse vivido até o presente momento e cumprido todas as 8 profecias, as chances são 1 em 1017. E aí Stoner ilustra da seguinte maneira: tomemos 1017 moedas, como essa aqui, de R$1. Tomemos 1017 moedas e vamos colocá-las
sobre a superfície do estado de Minas Gerais. Ele usou no original Texas, mas eu fiz a conversão e a tradução para Minas Gerais. Elas cobrirão todo o estado e formarão uma plataforma de 60 centímetros de altura por todo o estado. Agora, nós vamos marcar uma dessas moedas, vamos fazer um X numa delas, uma caneta preta, vamos misturar essa marcada no meio das outras, vamos colocar lá no meio das outras, misturar junto da plataforma. E vamos colocar uma venda nos olhos de uma pessoa e vamos dizer a essa pessoa que ela pode ir aonde ela quiser, mas deve localizar a moeda marcada. Quais são as chances que essa pessoa tem de encontrar essa moeda marcada? No livro Mais do que um Carpinteiro, Josh McDowell diz que há uma chance em 100 quatrilhões. 100 quatrilhões é um número difícil até para a gente imaginar. É o número 1 seguido de 17 zeros. 1 mais 0, 0, 0, 0, 0, 0. 17 zeros. Em outras palavras, como diria o carioca na sua sabedoria malandra, é ruim, hein, que ele vai encontrar. Não vai mesmo. Mas essa operação toda é só para o caso de ele haver cumprido 8 profecias. Só que no Antigo Testamento nós não temos só 8 profecias. Nós temos 333 profecias falando de como vai ser a vida e a vinda do Messias. E ainda alguém duvida que ele seja Deus. Incrível. Eu não tenho condições, ninguém teria condições de analisar as 333 profecias numa mensagem, mesmo que fosse uma série de sermões. Mas eu selecionei 7 profecias nesta noite para nossa reflexão. Escolhi, assim, a esmo, porque não tinha como. São 333, então eu escolhi 7. E a primeira é o seguinte: os profetas falaram do local do nascimento de Jesus. Os profetas, especialmente um profeta chamado Miqueias, escrevendo 750 anos antes de Cristo, ele escreveu o seguinte em Miqueias 5:2: mas tu, Belém, a cidade de Belém aparecendo aqui, ó, que ninguém conhecia quase, mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os milhares de Judá, entre os milhares de lugarejos, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, mais ainda, desde os dias da eternidade. Ora, que rei tem os seus dias fincados lá na eternidade? Então, humanamente falando, é impossível ter essa precisão. Miqueias fala do local, Belém. E em Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 6, nós temos o cumprimento dessa profecia. Eu gostaria de ler tanto a promessa como a promessa cumprida, o texto também, mas aí esse sermão passaria de 1 hora. Em segundo lugar, os profetas falaram do seu nascimento virginal. Aqui nós temos o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Lembra quando Jesus nasceu? A Bíblia diz, Mateus diz que ele recebeu o nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O Senhor mesmo vos dará um sinal: a virgem ficará grávida. Porque se fosse uma mulher casada dando à luz, isso não seria sinal nenhum, seria normal.
Então, para ser um sinal, tem que ser realmente uma virgem, uma moça que ainda é solteira, que não conhece um homem, não conhece na intimidade, ou uma mulher muito jovem que nunca se casou, para gerar um filho. E essa profecia, meus queridos, ela se cumpre quando o anjo Gabriel anunciou à jovem Maria de Nazaré que ela seria a mãe do Salvador, conforme Lucas 1, 26 a 35. Eu sei que muita gente acha, especialmente os incrédulos, né? Os incrédulos de carteirinha, os ateus, eles acham isso uma total impossibilidade. E para amenizar essa impossibilidade, eu quero lembrar a eles que no universo da biologia, nós já temos ali uma amostra de um fenômeno parecido. No universo da biologia, nós temos uma coisa que os biólogos chamam de partenogênese. Parteno é a palavra virgem em grego, gênese, origem. Então é uma origem, uma gravidez de uma virgem. E esse fenômeno, a Wikipédia descreve assim: partenogênese, ou também chamada de partogênese, ou ainda telitoquia, palavra mais rara, é um processo de reprodução assexuada em que o embrião desenvolve-se sem que seja necessária a fertilização do gameta feminino pelo gameta masculino. Este processo ocorre com maior frequência em invertebrados. Entretanto, pode acontecer também em vertebrados, como em alguns répteis e em alguns peixes. E na internet eu vi lá uma lista dos animais que podem se reproduzir por esse processo chamado, tecnicamente, de partenogênese. Ou seja, um ser vivo gerando outro ser vivo sem a participação do elemento masculino. Na biologia. É quase que Deus já quis dizer, está vendo aí, ó, vocês acham tão impossível e eu estou colocando isso aí no dia a dia de vocês, cientistas. Então Deus, os profetas, Deus falando através deles, os profetas falaram do local do nascimento virginal. Em terceiro lugar, os profetas falaram da sua condição espiritual. Isaías 42:1, aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem me alegro, pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Então está falando de um governo universal, não está falando apenas de um reizinho em Israel, mas um rei sobre toda a terra, que trará justiça às nações e sobre quem o Senhor colocará o seu Espírito. E a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. João 1,32 diz assim, e João Batista, deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Mas para mim, o texto mais instigante que prova que Jesus estava cheio do Espírito Santo, conforme Isaías capítulo 42, versículo 1, é o texto que Jesus leu na própria sinagoga de Nazaré. Lucas 4,16 em diante diz assim, olha que texto interessante, instigante. Chegando a Nazaré, onde fora criado, então Jesus conhecia praticamente todo mundo conhecia. Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. Jesus não era aquele que faltava aos cultos, como muita gente, mas todo sábado, segundo o seu costume, ele estava ali. E levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. Ele o abriu e achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele está lendo Isaías 61.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ano aceitável do Senhor é uma expressão para dizer perdão das dívidas, materiais e espirituais. E fechando o livro, Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e os olhares de todos na sinagoga estavam fixos nele. Olha a cena. Então ele começou a dizer-lhes assim: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu esta palavra. O Espírito do Senhor me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos presos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, os profetas anunciaram o local, o nascimento da Virgem, a condição espiritual, e em quarto lugar, os profetas falaram da sua rejeição, o fato de que ele seria rejeitado. Isaías 53:3 é muito claro: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. A rejeição de Jesus foi exatamente assim. A rejeição de Jesus pelo seu próprio povo se deveu ao fato de que a esperança messiânica sofreu aquilo que nós poderíamos chamar de deterioração conceitual. Ou seja, o conceito sofreu deterioração hermenêutica, digamos assim, porque colocaram essa esperança de um jeito, quando Deus queria que ela se realizasse de outro. O Messias, o povo passou a associar a figura dele com um político forte e vitorioso. O Messias faria os judeus livres de Roma, especialmente, e prósperos financeiramente. O Messias faria tudo isso, mas Jesus fez questão de não preencher esse perfil, e por isso foi rejeitado pelo povo e também pela liderança do povo, pelas autoridades religiosas. Veja, por exemplo, o que aconteceu no julgamento de Jesus. O que aconteceu ali dá uma boa ilustração dessa rejeição, como ela foi consciente, como ela foi pré-determinada. Olha só, Marcos 14, 61 a 64. Ele, porém, permaneceu calado, Jesus, e nada respondeu. E o sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, perguntando: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? O Cristo é a palavra grega, Christos, quer dizer ungido, que é a tradução da palavra hebraica Messias, que quer dizer ungido. Então, a pergunta seria assim: tu és o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote, em vez de crer, fala: meus amigos, vejam, aqui está o Messias, ele está afirmando que ele é o Messias, então vamos abandonar nossas expectativas falsas de um Messias político e vamos ouvir o que esse homem tem a nos dizer. Mas não, o que ele fez? Mateus 14, 63, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, ou seja, num protesto, e disse: para que precisamos ainda de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? O que vocês acham? Uma pessoa que diz que ele é o Messias. E todos o condenaram como réu digno de morte. Como réu digno de morte. Eu acho isso muito triste. Mas há muita gente hoje ainda rejeitando Jesus,
Mesmo Jesus dizendo para elas: eu sou o Messias, eu quero ser o teu Salvador, as pessoas rasgam as suas vestes e entram pela via da incredulidade e condenam Jesus como réu digno de morte. Quarta profecia, então, os profetas falaram de que ele seria rejeitado. Quinta profecia, das 7 que eu selecionei, os profetas falaram da sua entrada triunfal em Jerusalém. Meus irmãos, vocês lembram quando Jesus entrou, montado num jumentinho? Aí você lembra também de Zacarias, lá no Velho Testamento. Zacarias 9:9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo, ou seja, reto, sem pecado, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Porque era comum os reis entrarem nos cavalos, nos melhores cavalos do reino, cavalos selecionados pelos melhores criadores e pagos com dinheiro do palácio, cavalos que comiam a melhor cevada. Esse não, esse rei vem num jumentinho, que contrariaria todas as expectativas das pessoas. Zacarias falou isso. Zacarias 9:9 confirma Mateus 21, de 1 a 9. Então os profetas falaram da sua entrada triunfal de Jerusalém, inclusive com esse detalhe. Sexta profecia. Essa sexta profecia, cada frase que eu vou dizer dela aqui merecia um sermão, como eu disse no início. E a leitura também consequente da promessa sendo realizada. No entanto, eu vou ler, mencionar e vamos em frente. Os profetas, em sexto lugar, falaram da sua morte. E falaram da sua morte em detalhes que a gente fica impressionado com a fidelidade do cumprimento das Escrituras. Por exemplo, eu separei aqui 12 frases, 12 detalhes da profecia sobre a morte de Jesus. Disseram que ele seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias 11:12, 30 moedas de prata. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, conforme se lê em Mateus 26, 14 e 15. Os profetas disseram que seus discípulos o abandonariam, Zacarias 13, 7. E isso aconteceu em Mateus 26, 56. Os profetas disseram que ele ficaria mudo diante dos seus acusadores, e você acabou de ouvir a leitura que eu fiz de Marcos 14, 61, lá em cima, que diz que ele, porém, permaneceu calado e nada respondeu. Os profetas profetizaram que as suas mãos e pés seriam traspassados, Salmo 22, 16, e você sabe que Jesus crucificado, ao ser crucificado, ele teve os seus pés e mãos perfurados pelos longos cravos, longos pregos, para pregar o seu corpo na cruz. Os profetas previram que ele seria crucificado junto com malfeitores, Isaías 53, 12. Isso se cumpre em Marcos 15, 27 e 28. Os profetas previram que as pessoas zombariam de Jesus, Salmo 22, 7 e 8. Cumpriu-se em Mateus 27, 41 e 43. Os profetas disseram que suas roupas seriam sorteadas. Veja que detalhe. Disseram que suas roupas seriam sorteadas, Salmo 22, 18. Assim aconteceu, João 19, 23. Disseram que ele seria abandonado pelos seus discípulos, Salmo 22, 1. Abandonado por Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Cumpriu-se em Mateus 27, 46. Avisaram os profetas que lhe seriam dados vinagre e fel, Salmo 69, 21. Veja Mateus 27, 34 para você ver. Vinagre e fel estão lá. Falaram que seus ossos não
seriam quebrados. Salmo 34, 20. É o que aconteceu em João 19, 33 a 36. Disseram que o seu peito seria perfurado. Aí eu até copiei Zacarias 12, 10, que diz assim: olharão para aquele a quem traspassaram. Zacarias 12, 10. E o peito de Jesus foi traspassado, conforme se lê em João 19, 34. E finalmente previram que seu corpo seria sepultado no túmulo de um homem rico. Isaías 53, 9. Foi o que aconteceu em Mateus 27, 57. Então, os profetas falaram da sua morte. E falaram da sua morte, querido amigo, com uma riqueza de detalhes que não pode ter sido coincidência, o cumprimento disso tudo em Jesus Cristo. E por último, a sétima profecia que eu separei é que os profetas falaram da sua ressurreição. Falaram da sua ressurreição. No dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou em Jerusalém, lembra? Havia ali muitos judeus de vários lugares. Foi quando aconteceu o fenômeno da glossolalia, ou seja, falaram-se línguas que os apóstolos não dominavam, nem maternal, nem escolarmente. Dom do Espírito, fruto do Espírito total, para que o Evangelho chegasse àquelas nações que ali estavam representadas. E aí o apóstolo Pedro pediu a palavra e pregou o primeiro sermão oficial da igreja naquele dia. E no sermão dele, ele cita a profecia do Salmo 16, versículo 10. E Pedro foi até literal, citou exatamente, palavra por palavra, que diz assim: pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. O teu santo veja corrupção, como diz Almeida Antigo. Não permitirás que o teu santo, com S maiúsculo, sofra deterioração. Atos 2, 27, citando Salmo 16, 10. Então a ressurreição de Jesus também foi predita pelos profetas do Antigo Testamento. Então, eu queria terminar perguntando a você, mas peraí, por que isso é importante? Eu sei que estamos celebrando o Natal, essa semana vem o Natal aí, e a gente vai pensar no nascimento de Jesus, o prometido dos profetas. Agora, por que tudo isso é importante? Por causa do nosso texto. Eu não sei se você prestou atenção nas palavras finais do nosso texto, Atos 10, 43, em que Pedro diz assim: todos os profetas dão sobre ele testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê, receberá o perdão dos pecados. Ah, meus queridos amigos, as profecias messiânicas se cumpriram em Jesus, mas tudo isso, o mencionar tudo isso seria apenas um exercício intelectual inconsequente, não levaria a lugar nenhum, se a gente não atentasse para o final da frase: todo que nele crê receberá o perdão dos pecados. Todo que nele crê, os profetas falaram isso, falaram que ele viria para perdoar os nossos pecados, e eu gostaria que você nesta noite experimentasse o perdão de Deus. Através de Cristo você consegue ser perdoado. Veja que o cristianismo não esconde a nossa culpa, ele as identifica as nossas culpas, mas ao mesmo tempo providencia a remoção dessas culpas pelo perdão que Cristo Jesus nos oferece. E eu espero que você nesta noite se aproprie do perdão de Deus. Curve a sua cabeça. Ó Deus e Senhor, nós te louvamos pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado porque os profetas foram instruídos pelo teu próprio Espírito a registrar séculos antes, até pormenores da vida do teu Filho e da sua morte e da sua ressurreição.
Tudo isso para que obtivéssemos o perdão dos nossos pecados. Perdoa, Senhor, os nossos queridos irmãos e amigos que nesta noite se aproximam de Ti com um espírito contrito e arrependido. Dá-lhes pureza em seus corações. Limpa tudo, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queremos agradecer a você, a sua atenção, seu carinho, sua audiência, sua companhia. E nossa oração é que o Senhor dê a você uma semana abençoada, guardado, protegido, né? Protegido pelas máscaras de Deus para a sua vida, né? E queremos convidá-lo para estar conosco na próxima quarta-feira, às 19h30. A partir dessa hora, estaremos transmitindo o culto lá da nossa residência, orando uns pelos outros, celebrando com os irmãos os aniversários da semana, os aniversários de casamento, enfim, orando pelos enlutados também, enfim. E sexta-feira, nós queremos convidar você para sexta-feira, dia 25 de dezembro, dia de Natal, às 19h30, o culto aqui mesmo na internet, no YouTube e no Facebook, um culto de Natal específico. Nós teremos música de todos os grupos, praticamente todos os grupos musicais da nossa igreja estarão participando. Um culto inesquecível, inesquecível. Se eu fosse você, me programava para participar na próxima sexta-feira, às 19h30. Você, mais tarde, ao longo da semana, receberá o link. Se não receber, visite o site da nossa igreja, www.pibrj.org.br. E ali você tem os detalhes dos cultos de um modo geral, inclusive do dia 31 de dezembro, o culto da virada, para o qual nós convidamos você e sua família, será no dia 31, que é uma quinta-feira, a partir das 22h30. Aqui na igreja? Não. Quem vier aqui vai encontrar o templo fechado agora, como está aqui. Esse culto também será transmitido online. Vamos virar o ano orando juntos, eu na minha residência, você na sua, nada de aglomeração, vamos não dar chance ao vírus de se multiplicar. E a vacina está chegando, nós louvamos a Deus por isso, né? Então vamos orar também para que esses cultos todos abençoem a sua vida. E se você tem um amigo, uma amiga, um parente, um vizinho, alguém que está assim desanimado da vida, que está meio triste, teve perdas sensíveis ao longo do ano, então chame para vir orar com a gente, vir cultuar no dia de Natal, dia 25, sexta-feira, às 19h30, ou no dia 31, às 22h30, o culto da virada. Vamos orar. Eterno Deus, bendizemos o Teu nome pela oportunidade de estarmos juntos e pedimos que nos dês uma semana abençoada, guardando-nos de todos os males, sejam eles na área natural, como também da área sobrenatural. Guarda o Teu povo, Senhor, do mal do coronavírus e do mal do pecado que nos distancia de Ti. Dá-nos, pois, uma semana assim, cheia de vitórias. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.
novas de paz, de alegria, vindas dos céus, os anjos com seu louvor vêm anunciar: Cristo já nasceu. Céus louvando com gratidão, sentindo o amor de Deus, Emanuel. O Senhor vem para reinar. Chegou o Rei. Com uma só voz vamos celebrar.
Nas alturas
Senhor.